Aos 32 anos, João Mário decidiu finalmente falar. Durante grande parte da sua carreira, foi visto como o jogador discreto, educado, quase invisível fora das quatro linhas. Um futebolista que nunca levantou a voz, nunca alimentou polêmicas e raramente respondeu às críticas. Mas, por trás dessa imagem serena, escondia-se uma história muito mais pesada. Poucos sabem quantas vezes João Mário se sentiu descartável. Quantas decisões o empurraram para a sombra. Quantas promessas ficaram por cumprir. Entre clubes gigantes, treinadores exigentes e um balneário onde o silêncio também é uma arma, ele aprendeu cedo que o futebol de elite não perdoa fragilidade. Por que falar agora? O que ficou guardado durante anos? E quem foram, afinal, as figuras que mais marcaram os momentos mais duros da sua carreira? É aqui que a narrativa muda de tom. Porque agora, João Mário está pronto para revisitar feridas que nunca cicatrizaram. E tudo começa com o nome que ocupa o número 4 desta lista. Número 5. Jorge Jesus. A relação entre João Mário e Jorge Jesus nunca foi marcada por explosões públicas ou polêmicas gritadas aos microfones. Não houve insultos nem confrontos visíveis. Mas, nos bastidores, o que existiu foi algo muito mais corrosivo. Uma distância fria, constante, quase calculada. Quando João Mário ainda era visto como uma das maiores promessas do futebol português, acreditava que o trabalho silencioso e a disciplina seriam suficientes para conquistar a confiança total do treinador. No entanto, com o passar do tempo, começou a perceber sinais inquietantes. Jogos importantes em que ficava no banco. Decisões técnicas que pareciam não ter explicação clara. Olhares que evitavam confronto, mas carregavam desconfiança. Segundo pessoas próximas ao balneário, Jorge Jesus nunca escondeu totalmente que procurava jogadores com outro perfil. Mais agressivos, mais dominantes, mais barulhentos dentro de campo. João Mário era o oposto disso. Um jogador de equilíbrio, leitura de jogo, sacrifício tático. Para muitos treinadores, isso é ouro. Para Jorge Jesus, parecia insuficiente. O momento mais duro aconteceu longe das câmaras. Numa conversa privada, descrita mais tarde por quem esteve próximo do jogador, João Mário ouviu algo que nunca esqueceu. Não foi uma crítica direta, nem uma humilhação aberta. Foi pior. Uma frase ambígua, fria, quase clínica, que deixava no ar a ideia de que ele não era exatamente o tipo de jogador em quem se constrói uma equipa vencedora. Essa frase ficou na cabeça, ficou no peito. A partir daí, João Mário passou a jogar com um peso invisível. Cada erro parecia confirmar um rótulo que ele nunca aceitou. Cada acerto parecia nunca ser suficiente. A saída do Sporting acabou por ser inevitável. Não como fuga, mas como sobrevivência. Para João Mário, Jorge Jesus não foi um inimigo declarado. Foi algo mais perturbador. Foi o primeiro treinador que lhe mostrou que, no futebol de elite, não basta fazer tudo certo. Às vezes, basta não ser aquilo que alguém espera. E essa ferida silenciosa acompanhou-o muito além de Alvalade. Número 4. Luciano Spalletti. A passagem de João Mário pelo Inter prometia ser um salto definitivo para a elite europeia. Um grande clube, um campeonato exigente, um novo começo. Mas, rapidamente, o sonho começou a ganhar contornos sombrios. E no centro dessa tensão estava Luciano Spalletti. Spalletti chegou com ideias claras e pouca paciência para adaptações lentas. Desde os primeiros treinos, João Mário sentiu que não era uma prioridade. Jogava fora da sua posição natural. Era chamado a cumprir funções que limitavam as suas qualidades. Segundo relatos de bastidores, o treinador via nele um jogador útil, mas nunca essencial. Com o passar dos meses, a frustração cresceu. João Mário alternava entre o banco e o 11 inicial, sem nunca sentir confiança real. Insiders do clube revelam que Spalletti questionava a intensidade mental do português, algo que nunca foi dito publicamente, mas que se refletia nas escolhas semana após semana.
O momento mais tenso aconteceu após uma série de jogos irregulares. Numa reunião interna, Spalletti terá sido direto, quase frio, ao afirmar que João Mário precisava provar todos os dias que merecia estar ali. Para o jogador, aquela frase soou como uma sentença. Não havia margem para erro. Não havia crédito acumulado. A consequência foi devastadora. João Mário começou a jogar com medo de falhar. A confiança desapareceu. O peso da camisola tornou-se insuportável. Pouco depois, a saída do Inter deixou de ser hipótese e passou a ser necessidade. Luciano Spalletti não foi apenas um treinador exigente. Para João Mário, foi o símbolo de uma etapa em que percebeu que talento, por si só, não garante lugar. Às vezes, basta não encaixar na visão de quem manda. E essa lição deixou marcas profundas. Número 3. Fernando Santos. Para muitos jogadores portugueses, Fernando Santos é sinônimo de glória. O homem do Euro 2016. O treinador que levou Portugal ao topo da Europa. Mas, para João Mário, a relação com o selecionador nacional foi marcada por um sentimento bem diferente. A sensação constante de ser útil, mas nunca indispensável. João Mário fez parte daquele grupo histórico. Treinou, viajou, sofreu, venceu. Mas, nos momentos decisivos, percebeu que o seu lugar era frágil. Dentro do balneário, segundo relatos de pessoas próximas à seleção, existia uma hierarquia silenciosa, rígida, quase imutável. E João Mário sabia disso. Sabia que bastava um pequeno erro para desaparecer das opções. Fernando Santos valorizava segurança, experiência e confiança absoluta nos seus homens-chave. João Mário encaixava no sistema, cumpria taticamente, raramente falhava. Mas isso não era suficiente para atravessar a barreira invisível que separava os titulares indiscutíveis dos jogadores de rotação. O momento mais duro não aconteceu num jogo perdido, mas numa vitória. Após uma partida em que João Mário entrou e cumpriu sem falhas, esperava finalmente ganhar espaço. Em vez disso, voltou ao banco no jogo seguinte. Nenhuma explicação clara, nenhuma conversa aprofundada. Apenas o silêncio. Insiders da seleção revelam que Fernando Santos via João Mário como um jogador fiável, mas sem o perfil emocional que ele acreditava ser necessário para jogos de máxima pressão. Uma avaliação que nunca foi tornada pública, mas que João Mário sentiu em cada convocatória. O impacto foi profundo. Representar a seleção, que deveria ser o ponto mais alto da carreira, tornou-se uma fonte de ansiedade. João Mário começou a jogar com a sensação de estar sempre em exame, sempre à prova, sempre a um passo de ficar fora. Fernando Santos não foi um adversário direto, não houve conflito aberto, mas foi o treinador que fez João Mário compreender algo cruel. Mesmo quando se ganha tudo, nem todos ganham da mesma forma. E essa percepção mudou para sempre a sua relação com a camisola das quinas. Número 2. Roger Schmidt. Quando João Mário regressou a Portugal para vestir a camisola do Benfica, acreditou que finalmente tinha encontrado o lugar onde a sua maturidade seria valorizada. Experiência internacional. Leitura de jogo. Liderança silenciosa. Durante algum tempo, tudo pareceu encaixar. Mas, com a chegada de Roger Schmidt, o equilíbrio começou a ruir. Schmidt trouxe um modelo intenso, agressivo, quase implacável. Pressão alta, ritmo constante, jogadores sempre no limite físico. Para João Mário, adaptar-se significava abdicar de parte daquilo que o definia como jogador. Segundo relatos internos, o treinador alemão nunca questionou o profissionalismo do português, mas duvidava da sua capacidade para sustentar aquele nível de intensidade durante 90 minutos. Com o passar das semanas, a tensão tornou-se visível. João Mário começou a perder espaço em jogos grandes. Era chamado para cumprir funções específicas, muitas vezes longe da zona onde se sentia mais confortável. Nos bastidores, insiders revelam que Schmidt exigia mais explosão, mais verticalidade, mais impacto imediato. João Mário
Oferecia controlo, pausa e inteligência. Um choque de filosofias. O momento mais sensível aconteceu numa fase decisiva da época. Após uma sequência de partidas sólidas, João Mário esperava continuidade. Em vez disso, viu-se novamente fora do 11 inicial. A decisão caiu como um golpe silencioso. Não houve explicações públicas, apenas a mensagem implícita de que já não era intocável. Essa quebra teve consequências profundas. João Mário passou de referência à solução secundária, de líder à opção. O peso emocional foi enorme. Pessoas próximas contam que, pela primeira vez, ele começou a questionar se ainda havia espaço para o seu futebol no mais alto nível. Roger Schmidt nunca foi um inimigo declarado. Não houve confrontos, nem palavras duras. Mas foi o treinador que expôs a fratura entre duas formas opostas de entender o jogo. Para João Mário, ficou a sensação amarga de que, mesmo em casa, nem sempre há lugar para quem joga com a cabeça antes do corpo. E isso preparou o terreno para o confronto final. O nome que ocupa o número 1. Número 1. Inter de Milão. Nenhum treinador, nenhuma conversa privada, nenhum banco de suplentes marcou João Mário tanto quanto o próprio Inter de Milão. Porque ali não foi apenas uma relação profissional que se quebrou. Foi a identidade de um jogador. Quando João Mário chegou a Milão, chegou com o rótulo pesado de grande investimento. Um jogador contratado para liderar, para assumir responsabilidade, para ser símbolo de uma nova era. Mas desde o primeiro momento, sentiu que esse peso não vinha acompanhado de proteção. Pelo contrário, cada erro era ampliado. Cada jogo menos conseguido era tratado como prova de fracasso. Nos bastidores, segundo relatos de pessoas próximas ao clube, João Mário nunca sentiu confiança total da estrutura. Mudanças constantes de treinador, sistemas diferentes, exigências contraditórias. Um dia pediam criatividade, no outro pediam sacrifício defensivo. No fim, pediam resultados imediatos. O momento mais cruel não aconteceu em campo, mas fora dele. Internamente, João Mário começou a ser visto como o problema fácil, o nome que justificava derrotas, o símbolo de um projeto que não funcionava. Não havia confronto direto, apenas a sensação constante de estar isolado dentro de um clube gigante. Com o tempo, a pressão transformou-se em bloqueio mental. O jogador que sempre jogou com inteligência passou a jogar com medo. Medo de arriscar, medo de errar, medo de confirmar o rótulo que lhe colaram. Insiders afirmam que houve noites em que João Mário questionou se ainda pertencia ao futebol de alto nível. A saída do Inter não foi libertadora. Foi silenciosa, quase envergonhada. Como se tivesse falhado não apenas com o clube, mas consigo próprio. E essa cicatriz não desapareceu com a mudança de país ou de camisola. Para João Mário, o Inter não foi apenas um clube. Foi o lugar onde ele perdeu certezas. Onde aprendeu, da forma mais dura, que no futebol moderno nem todos têm tempo para crescer. Alguns são julgados antes mesmo de terem oportunidade de respirar. E é exatamente aqui que a história atinge o seu ponto mais delicado. Porque depois de atravessar tudo isso, João Mário chegou a um limite. O ponto de ruptura não aconteceu num derby, nem numa eliminação europeia. Aconteceu em silêncio. Segundo pessoas próximas, houve um momento em que João Mário percebeu que já não lutava para vencer jogos, mas para sobreviver emocionalmente. A pressão acumulada, as desconfianças constantes e a sensação de estar sempre a ser avaliado criaram um bloqueio invisível. O detalhe mais chocante surge aqui. Nos bastidores, João Mário teria confidenciado a alguém do seu círculo que durante um período jogava sem sentir prazer. Entrava em campo com medo de errar, não de perder, medo de confirmar rótulos que nunca escolheu. Essa confissão nunca foi tornada pública. Até agora. O twist é cruel. Os maiores golpes da sua carreira não vieram de insultos ou polêmicas abertas, mas de expectativas mal geridas e silêncios prolongados.
Ninguém o atacou diretamente. Ninguém o defendeu quando mais precisava. E isso, para um jogador construído na disciplina e no coletivo, foi devastador. Foi nesse limite que João Mário decidiu mudar a forma como encarava o futebol. Menos para agradar, mas para se reencontrar. Hoje, João Mário olha para trás com uma lucidez que só o tempo permite. As feridas continuam lá, mas já não comandam as decisões. A carreira seguiu. Os títulos vieram. O respeito foi reconquistado. Mas a memória daqueles anos permanece como um lembrete constante. Ele aprendeu que o futebol de elite é feito de luzes intensas e sombras profundas, que nem sempre o talento encontra abrigo, que o silêncio pode ferir mais do que a crítica e que, muitas vezes, sobreviver é mais difícil do que vencer. João Mário nunca foi o protagonista barulhento, nunca foi o rosto das polêmicas, mas a sua história revela algo essencial. Por trás de carreiras aparentemente estáveis, existem batalhas invisíveis que o público nunca vê. No fim, a sua trajetória mostra que a glória raramente vem sem custo, e que no futebol, como na vida, há cicatrizes que não aparecem nas estatísticas. Porque a verdadeira história não é apenas sobre o que se ganha, é sobre o que se perde no caminho.